Meus irmãos, boa noite, graça e paz, em nome do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido a igreja para se colocar de pé, por gentileza, em reverência à palavra, e possamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 37, Gênesis, capítulo de número 37, do versículo 34 e versículo 35, tá bom? Eu quero enfatizar e repetir novamente o aviso que o irmão Odair deu aqui acerca da liderança dos departamentos e depois a reunião com a diretoria. Umas 5h30, 6 horas, eu acho que nós já vamos dar início aí com a reunião com a diretoria, tá bom, meus irmãos? É que eu preciso alinhar algumas coisas, saber aí como é que está sendo os trabalhos, e aí depois nós vamos montar a pauta para a assembleia no domingo, tá ok? Então nós temos muitos assuntos aí a serem tratados. Gênesis capítulo 37, do versículo 34 até o versículo 35, quem achou diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim, ó: Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou o seu pai. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a Ti, ó Deus, o Teu direcionamento, que o Senhor, ó Pai, possa falar aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, possa sensibilizar as nossas vidas para recebermos a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, agradecemos ao Senhor pela vida da Tua igreja, pela vida dessa comunidade. Ó Pai querido, que o Senhor nos ensine a sermos uma igreja acolhedora, uma igreja mantenedora, uma igreja aberta, receptiva, uma igreja amorosa e que principalmente ame o Senhor. Que possamos, ó Deus, viver todos os dias da nossa vida com uma vida íntegra, regrada e submissa a Ti. Esteja conosco na ministração da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Assentai-vos. Nessa noite, irmãos, eu quero mostrar para a igreja algumas semelhanças, algumas notoriedades que podemos visualizar, que podemos contemplar entre a vida de José e a vida do Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada nós podemos enxergar, nós podemos verificar, podemos constatar que existem diversas semelhanças entre José, a figura, a pessoa de José, e a figura e a pessoa do Mestre Jesus. Portanto, eu quero mostrar para os irmãos aqui nessa noite, e até mesmo provar que José é uma tipificação, José é uma demonstração de Cristo Jesus no Novo Testamento. A pessoa de José é um símbolo das atitudes do que Jesus recebeu em sua vida. Só para iniciarmos, tanto José como Jesus foi amado pelo seu pai. Em Gênesis capítulo de número 37, versículo de número 3, fala: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores.
Se lermos Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 7, constataremos algo igual, algo semelhante. Em Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 7, diz assim, Mateus 3, 7. E, vendo ele muito dos fariseus, dos saduceus, vinham ao seu batismo e dizia-lhes, Perdão, irmãos, perdão. Mateus 3,17, não é 3,7, tá? Mateus 3,17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Percebam que, da mesma forma que José foi amado por Jacó, Deus amou Jesus Cristo. Existem diversas tipificações, existem diversos exemplos que provam de forma verídica, de forma incontestável, que tanto José como Jesus têm a finalidade e o objetivo de nos mostrar algo em comum. Tanto José como Jesus eram pastores de ovelhas. Em Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 2, mostra isso. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 11, o versículo de número 27, vai mostrar que Jesus também era pastor. Outra notoriedade, outra comprovação da semelhança tipológica entre José e Jesus Cristo é que ambos iniciaram o seu ministério, ambos tinham 30 anos de idade no início do seu reconhecimento. Ambos passaram a ter uma exaltação, ambos começaram a ser vistos de forma notórios a partir dos 30 anos de idade. Em Gênesis capítulo de número 40, versículo de número 2 e o versículo de número 3 vai falar da pessoa de José. Em contrapartida, na pessoa de Jesus Cristo, vai falar em Lucas, capítulo de número 3 e o versículo de número 27. Eu não vou ler todos esses textos, até porque o nosso horário avança muito rápido. O que eu quero mostrar para os irmãos é que José representa a pessoa de Cristo no Antigo Testamento. O que Jesus Cristo passou, o que Jesus Cristo experimentou, José também passou, José também vivenciou. Portanto, nessa noite eu quero mostrar aos irmãos as semelhanças, além dessas, algumas dificuldades, algumas lutas que José passou durante toda a sua jornada de vida aqui na terra, e que foram semelhantes, e que foram iguais à do Mestre Jesus. O que José recebeu, o que José passou, Jesus Cristo também passou. E eu vou mostrar isso para os irmãos aqui nessa noite. Portanto, nós vamos ver as semelhanças, e assim veremos que José é uma representação de Cristo no Antigo Testamento, e com isso nós vamos aprender algo muito profundo, algo muito especial essa noite, porque José representa Cristo. Da mesma forma que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20, que já não sou eu mais quem vive em mim, mas Cristo me domina. Cristo toma conta da minha natureza. Cristo me representa. De alguma forma você é um representante de Cristo. E você passa pelas mesmas situações cujas as quais o Senhor Jesus Cristo passou. Pois bem, vamos analisar a vida de José. A primeira semelhança que podemos ver, a primeira situação desagradável que José experimentou e que Jesus também passou,
é que ele foi odiado pelos seus irmãos. Em Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 8 diz, então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinarás sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. No Evangelho de João, capítulo de número 15, Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo de número 25, vai mostrar que Jesus Cristo passou pelas mesmas situações, mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Jesus Cristo também foi odiado pelos seus irmãos. Jesus Cristo foi odiado pela sua própria família, da mesma forma que José. A palavra ódio no hebraico significa sanei. No grego ela tem o significado de miseu. E é interessante que em ambas as palavras, tanto na origem hebraica quanto na origem grega, ela tem o significado, ela traz a noção de malignidade, ela traz a noção de hostilidade. A palavra ódio, na sua origem, quando ela é aplicada na Bíblia, é da mesma forma que um cristão deve odiar a idolatria. Quando José é odiado pelos seus irmãos, quando Jesus é odiado pela sua própria família, ambas as palavras usadas, José com o sané, que é hebraico, e Jesus sendo odiado com a palavra miseu, no grego, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Ambas as palavras trazem uma noção, uma comparação, da mesma forma como o cristão odeia a idolatria. Se porventura nós colocássemos uma imagem aqui na frente, uma imagem na igreja, o nosso coração ia ficar chateado. Nós não aceitaríamos nos submeter àquela imagem. Nós não aceitaríamos a idolatrar aquela imagem. Nós iríamos ficar chatos, chateados. Nós iríamos ficar enraivecidos com aquela situação. Pois bem, é esse o ódio extraído, é esse o ódio que é mostrado no Antigo e no Novo Testamento. É esse o ódio que José e Jesus passou. O ódio, ele é tão sério, o ódio, ele é tão importante, que a Bíblia vai falar em Gálatas, capítulo de número 5, que ele é uma obra da carne. O ódio faz você matar as pessoas. A Bíblia fala em Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 5, que Caim tinha ódio no seu coração, que Caim matou Abel por causa do ódio. A Bíblia também vai falar de Esaú, que Esaú tinha ódio de seu irmão Jacó. Quando você tem ódio, você quer matar. Quando você tem ódio, você quer destruir. Quando você tem ódio, você quer cometer homicídio. A Bíblia vai falar no Evangelho, na primeira carta de João, capítulo de número 3, e o versículo de número 15, que o ódio é um homicídio, que o ódio é algo que mata você e o seu próximo. Então, Jesus e José passaram pela mesma situação, e nós também não somos diferentes. Nós recebemos ódio, nós recebemos calúnia, nós somos odiados, às vezes até mesmo pelos nossos familiares, pessoas que desejam o nosso mal, pessoas que querem acabar com as nossas esperanças, pessoas que querem destruir a nossa paz, porque elas têm ódio, elas mataram nós em vossos corações,
elas desejam o nosso mal. O ódio está espalhado pelo mundo. Rússia versus Ucrânia. É notório, é visível que as pessoas querem matar uma às outras, e o ódio infiltra nos nossos corações, e o ódio vai nos impulsionando, o ódio vai somando forças por meio da malignidade, por meio da astúcia, e assim nós agimos de forma descontrolada, de forma desenfreada, ou em contrapartida recebemos, somos passivos desse ódio. Então, Jesus passou pelas mesmas situações que eu e você passamos. José passou pelas mesmas situações que eu e você passamos. Mas não só apenas isso, além do ódio que José recebeu, a Bíblia também vai falar que José foi invejado. José recebeu inveja dos seus irmãos. José recebeu inveja da sua família. Em Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 11, a Bíblia fala isso. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Os irmãos de José o invejavam. Jesus Cristo passou pelas mesmas situações. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 18, diz assim, porque sabia que por inveja o haviam entregado. José foi invejado, Cristo Jesus também. Além dele ser humilhado, além dele ser odiado pelos seus irmãos, além dele ser odiado pela sua família, ele também foi invejado. A inveja é um descontentamento. A inveja é um desejo profundo por aquilo que pertence aos outros. É um descontentamento, mas que você deseja o mal do outro. Nós precisamos fazer uma distinção, precisamos fazer uma separação entre inveja e cobiça, porque ambas as palavras são diferentes, com significados diferentes. Cobiça é quando você vê o que o outro tem e você deseja. Não é pecado, não é errado você ver o que o outro tem e desejar. O problema é quando isso se torna inveja. O problema é quando você vê o carro do seu irmão e você desejar ter algo parecido, mas isso fazer mal para você e você pensar na ideia de repente fazer mal para ele para ter o que ele tem, ou simplesmente rejeitá-lo, simplesmente abandoná-los por causa que ele tem e você não tem. É claro que quando a Bíblia fala de não cobiçar a mulher do próximo, está trazendo no sentido do pecado, está apresentando na questão do erro. O problema não é você desejar o que o outro tem. O problema é quando esse desejo, é quando essa cobiça positiva se torna inveja, ao ponto de você querer destruir a vida do próximo. Em Gálatas, capítulo de número 5, o apóstolo Paulo vai nomear e vai dizer que a inveja, ela é uma obra da carne. A palavra inveja no latim, que é a sua origem etimológica, significa invidia, que é basicamente você olhar contra, é você ter um olhar numa intenção maliciosa, numa intenção prejudicial, numa intenção de ver o mal do próximo. Inveja tem o significado etimologicamente de você olhar contra, olhar com aquele olhar negativo, com aquele olhar rancoroso, com aquele olhar de desejo ao mal do próximo. Eva passou por isso. A Bíblia vai falar em Gênesis, capítulo de número 3,
e o versículo de número 5, que Eva queria ser como Deus, que Eva invejou o Senhor ao ponto de querer ser como Ele. E quando a pessoa quer ser como o outro, ela faz o que for necessário para ser igual ao outro. Ela come o fruto proibido, ela faz tudo o que Deus fala para não fazer, para obter o sucesso, para obter o reconhecimento, para obter o êxito, para obter a consumação da sua vontade. A Bíblia também vai falar que Caim foi dominado pela inveja, que Caim, ao ser dominado pela inveja, acabou tirando a vida do seu próprio irmão. Isso está lá em Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 5. Vejam, irmãos, que José foi invejado, José foi odiado, da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que Cristo Jesus foi invejado, José também passou pelas mesmas situações, José passou pelas mesmas experiências. E quando você é invejado, as pessoas te olham por baixo. Quando você é invejado, as pessoas te rejeitam, as pessoas te colocam de lado, as pessoas te abandonam, as pessoas têm um olhar diferente para você. Cristo Jesus passou pelas mesmas situações. A Bíblia vai falar que por causa da inveja, Jesus foi entregue para os romanos, a fim de ser crucificado. Vejam, irmãos, que José e Jesus foram odiados, José e Jesus foram invejados, e a Bíblia também vai falar que ambos receberam uma conspiração, ambos foram alvos de conspiração. A Bíblia fala em Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 18, o seguinte, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Os irmãos de José conspiraram contra José. E a Bíblia também vai falar no Evangelho de Mateus, capítulo 21, e o versículo de número 38, que o Senhor Jesus Cristo passou pela mesma situação. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Quando Jesus Cristo usa a parábola do pai de família, ele está fazendo uma referência a si mesmo. José recebeu a conspiração, e não só apenas José, mas a Bíblia também vai falar em Jeremias, capítulo de número 11, do versículo de número 18 até o versículo de número 23, que Jeremias também foi alvo de conspiração diante dos seus próximos. O que é conspiração? Conspiração é planejamento. Conspiração é quando você arquiteta algo. Conspiração é ato onde você deseja tramar algo contra o seu próximo. Não é a consumação, não é você planejar em vender José, é você pensar em fazer algo para prejudicar José, não importa qual esse algo seja. Conspiração é diferente de você pensar algo para fazer de forma negativa. Conspiração é você pensar no que vai fazer para prejudicar determinada pessoa. O que é conspiração? É eu falar assim: olha, eu preciso punir tal pessoa, mas como eu vou fazer isso? Eu não sei, mas eu preciso pensar em algo para punir ela. Eu estou conspirando contra ela. Quando você já tem um plano em mente,
quando você já sabe o que vai fazer, quando você já tem a origem, já tem todo o negócio desenhado, pronto, isso daí já não é mais conspiração, é pensamento e é um plano feito, é um plano elaborado para a consumação daquilo que você deseja. José passou por isso, Jesus Cristo também. Ambos foram alvos de conspiração, ambos foram alvos de algo a ser tramado contra eles, para eles sofrerem, para eles serem humilhados. Da mesma forma nós também somos alvos de conspiração, nós também somos alvos de estratégias para nos desanimar, para acabar conosco, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, tirar a nossa felicidade. As pessoas conspiram contra nós, as pessoas pensam em como fazer mal para nós, as pessoas pensam em como traçar um caminho para nós tropeçarmos, para nós nos decepcionarmos. José passou por isso, e Cristo Jesus também. Então, vejam, percebam que José, semelhantemente Jesus, ambos foram odiados, ambos foram invejados, ambos foram alvos de conspiração, e a Bíblia também vai falar que ambos foram alvos para matar. Tanto José como Jesus Cristo foram alvos de morte. Ambos receberam a acusação, ambos foram alvos onde os seus opositores queriam tirar a sua vida. A Bíblia fala em Gênesis, capítulo de número 37, e o versículo de número 20, o seguinte, Gênesis 37, 20. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será os seus sonhos. José recebeu uma tentativa de homicídio. José foi vítima. Os seus irmãos, a sua família tentou matá-lo, da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo de número 5, Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 16 até o versículo de número 18. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 16 até o 18. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. José foi alvo de um assassinato, da mesma forma que Jesus Cristo. É interessante que quando as pessoas nos odeiam, quando as pessoas têm inveja de nós, quando as pessoas arquitetam, quando as pessoas desenham o nosso mal, isso precisa ser consumado, isso precisa ser concretizado. E o ódio é tão grande, o ódio é devastador ao ponto de um querer matar o outro. A Bíblia vai falar, por exemplo, que Saul, ao ver a amizade de Jonatas com Davi, Saul quis matar o seu próprio filho. A Bíblia fala isso em 1 Samuel, capítulo de número 20, o versículo de número 33. Saul quis matar Jonatas por causa do ódio. O ódio de Saul falou mais alto
no seu coração ao ponto de querer matar o seu próprio filho, sendo que a Bíblia fala repetidas vezes, inclusive em Êxodo, capítulo de número 20, o versículo de número 13, que dentre os 10 mandamentos, um deles é: não matarás. Não devemos tirar a vida do próximo, não devemos cometer suicídio. Matar o próximo é cometer uma ofensa enorme contra Deus, porque Deus é o autor da vida, Deus é o criador da vida. Por isso é que Ele pune o derramamento de sangue. É por isso que Deus age como agiu lá em Gênesis capítulo de número 9 e o versículo de número 6, porque Deus não aceita o homicídio, Deus não aceita que venhamos matar as pessoas, da mesma forma que os outros venham nos matar, porque Ele é o autor da vida, Ele é o doador da vida, Ele é a própria vida. Mas Jesus sofreu isso. As pessoas queriam matar Jesus, os irmãos de José queriam matar José. E é interessante, irmãos, que quando eu falo de matar as pessoas, eu não estou falando apenas no aspecto físico, eu não estou falando apenas no aspecto de repente você pegar uma arma e atacar o seu próximo e tirar a vida dele ou tirar a vida dela. Eu estou falando de matar as pessoas no campo das palavras, matar as pessoas no campo das emoções, porque a Bíblia fala no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 21 e o versículo de número 22 é o seguinte: olha só, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raça será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Jesus compara, Jesus coloca no mesmo pé de igualdade a atitude de matar uma pessoa fisicamente e matar ela moralmente, matar ela emocionalmente. Vocês, irmãos, se não vigiarem, vocês, irmãs, se não vigiarem, nós, igreja, nós, CIB de Itaquera, se não tomarmos cuidado, seremos assassinos, seremos homicidas, porque matamos as pessoas, porque destruímos a vida das pessoas por meio das palavras, por meio das ações, por meio de gestos. Portanto, não é apenas matar fisicamente, é matar emocionalmente, é matar moralmente. Possamos ter cuidado, possamos refletir, possamos ter seriedade nas nossas palavras, porque são pessoas, são irmãos, e aquele ditado que é popular se encaixa perfeitamente: uma palavra dói mais que um tapa. Tem muitos irmãos, tem muitas pessoas afastadas da igreja porque estão mortas emocionalmente, porque foram feridas, foram machucadas por causa das nossas palavras, porque nós matamos elas, porque nós ferimos elas. Ao invés de levar paz, levamos ódio. Ao invés de levarmos vida, levamos morte. Ao invés de levarmos alegria, levamos tristeza, porque nós matamos as pessoas emocionalmente. Da mesma forma que Jesus sofreu, nós sofremos. Da mesma forma que José sofreu, nós também sofremos. E somos vítimas também, porque não só apenas matamos as pessoas, mas também somos alvos de muitas delas, porque recebemos palavras que nos machucam profundamente, palavras que nos matam, palavras que arrancam um pedaço da nossa carne, palavras que vai no fundo do nosso coração e faz
um caos, devasta com as nossas vidas. Pois bem, irmãos, vejam que José é uma tipologia, José é um exemplo da pessoa de Cristo. José foi invejado, Jesus também. José foi alvo de conspiração, Jesus também. José foi odiado, Jesus também. José estava prestes a ser vítima de um homicídio. José ia ser morto pela sua própria família, Jesus também. E não só apenas isso, mas a Bíblia também vai falar que José foi despido. José foi despido, igual o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala em Gênesis, capítulo de número 37, e o versículo de número 23, o seguinte, E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. José foi despido, tiraram a roupa de José, deixaram José nu. Jesus passou pela mesma situação. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, e o versículo de número 28, e o versículo de número 35, vai mostrar isso. Mateus, capítulo 27, e o versículo de número 28. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Versículo de número 35. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Tanto José como Jesus foram despidos da sua túnica. A túnica, eu falei isso para vocês há uns 15 dias atrás. A túnica era uma demonstração, era um sinal simbólico, era a representação de uma honra, era um sinal de que aquela pessoa tinha honra, de que aquela pessoa era respeitada. Foi isso que incultou, é isso que incitou o ódio dos irmãos de José. Por quê? Porque José recebeu uma túnica. José era respeitado dentro da sua casa. José era enxergado. José era honrado dentro do seu lar. Mas a Bíblia vai falar que José foi despido. E ser despido é um ato de humilhação. Ser despido é um ato de tremenda submissão, de tremendo rebaixamento. Porque quando você se despe, quando você fica despido ou despida, você fica nu. Ali é quem de fato você é. Ficar despido, você fica vulnerável. Ficar despido, você se coloca na mais alta posição de humilhação. Porque só quem te ver nu, ou quem te ver nua, é o seu cônjuge, é o seu esposo, é a sua esposa. Pelo menos assim eu espero, né? Pelo menos assim eu, o eterno Deus, esperamos. Por quê? Porque é um momento de intimidade, é um momento único. Você não fica nu aí pelo mundo afora. Você fica nu, você se despe apenas quando vai tomar banho, apenas nos seus momentos de intimidade. Despiram José, despiram Jesus, para mostrar tamanha humilhação, para mostrar o quão insignificantes aqueles homens eram. Despiram José, despiram Jesus, porque a palavra despir, etimologicamente falando, que tem a origem no latim, tem o significado de desembaraçar.
é algo despojado. Quando eles tramam e efetuam o ato de despir Jesus Cristo, o ato de despir José, é como que estivesse tirando a própria honra de José. É como que estivesse tirando a própria honra de Jesus Cristo. Como é que você vai trabalhar? Vestido. Como é que você vai estudar? Vestido. Como é que você vem para a igreja? Vestido. Porque as suas vestes é a sua honra. As suas vestes é a pessoa que você é. As suas vestes representam a sua personalidade, representam o seu caráter. Mas despiram Jesus, deixaram ele nu para mostrar que ele não era nada. Despiram José para mostrar que ele era insignificante, que ele não tinha valor. Somos muito restritos, somos muito reservados, né? Nós, principalmente que somos servos de Deus, nós temos muita inquietação, nós somos bem reservados com essa questão das vestimentas. Nós nos preocupamos bastante, por quê? Porque a roupa de alguma forma vai falar sobre a pessoa que eu sou. Mas eles não levaram em consideração isso na vida de José e na vida de Jesus. Ambos tinham uma túnica, e a túnica representava, a túnica simbolizava, a túnica mostrava que eles tinham honra dentro da sua casa, honra no seu lar, mas ambos foram despidos, ambos foram humilhados, para mostrar o quão rebaixados e o quão insignificantes são. Da mesma forma que somos nós, somos humilhados, é claro que não despidos, mas somos humilhados nas palavras, somos humilhados nas expressões. As pessoas nos despem por meio das falas, por meio das atitudes, nos deixa em uma situação totalmente de submissão e de rebaixamento. Vejam, irmãos, que José é semelhante a Jesus Cristo. José passou pelas mesmas coisas que Jesus Cristo passou. José foi odiado, José foi invejado, José foi alvo de conspiração, José foi despido, José foi alvo de homicídio. Iam matar José da mesma forma que iam fazer com Jesus Cristo, e a Bíblia também fala que José foi aprisionado. Nós falamos isso no domingo passado. José foi aprisionado em Gênesis capítulo de número 39, da mesma forma que Jesus Cristo. A Bíblia fala no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 46. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14 e o versículo de número 46. Diz assim, ó: e lançaram-lhes as mãos e o prenderam. Tanto José como Jesus Cristo foram presos. A Bíblia fala que José ficou preso no Egito do capítulo 39 até o capítulo de número 41. Não fala quanto tempo foi que José ficou, mas ele ficou um período aí que equivale, vamos dizer, de uns 5, 6 anos. Injusto, por causa da calúnia, da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo. Ambos foram presos injustamente. Ambos foram presos por não cometer absolutamente nada. José foi preso por recusar a proposta da mulher do seu patrão. Jesus foi preso por cometer milagres. Jesus foi preso por se declarar igual a Deus. Jesus foi preso por curar cego, por fazer aleijado voltar a andar. Jesus foi preso por coisas insignificantes, mas mesmo assim ambos trabalharam para o Senhor, ambos
se dedicaram ao Senhor, e ambos nos ensinaram que a prisão, na verdade, não são as grades. Porque acredite, irmãos, tem muitas pessoas que estão na rua, mas estão presas. E tem muitas pessoas que estão presas, mas estão livres. Um exemplo disso é o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, que mesmo estando presos, mesmo estando na cadeia, louvavam, engrandeciam e exaltavam o nome do Senhor. Então, vejam que nós passamos pelas mesmas situações. As pessoas nos prendem injustamente. As pessoas nos colocam em cárcere privados injustamente. As pessoas nos cercam, as pessoas nos fecham em um mundo de forma injusta. Mas mesmo assim nós temos vida e vida com abundância. Mesmo assim nós louvamos a Deus igual Paulo e Silas, que mesmo estando presos, glorificavam e exaltavam o nome do Senhor. José é uma tipificação, José é uma tipologia da pessoa de Cristo Jesus. José foi odiado, José foi vendido, José foi humilhado, José foi rejeitado, José recebeu conspiração, José foi despido, José foi alvo de homicídio, tentaram matar José, José foi odiado, José foi invejado, e por fim, a Bíblia também vai falar que José foi vendido. José foi vendido pelos seus irmãos, da mesma forma que Jesus Cristo. A Bíblia fala em Gênesis, capítulo de número 37, e o versículo de número 28 é o seguinte, passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. A Bíblia vai falar no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, e o versículo de número 15, que Jesus Cristo passou pelas mesmas situações. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, e o versículo de número 15. E disse: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe puseram 30 moedas de prata. Colocaram um valor, colocaram um preço na vida de José e na vida de Jesus Cristo. Agora eu vos pergunto: a vida tem um preço? A vida tem um valor? Não tem. Mas fizeram isso com Jesus Cristo. Fizeram isso com José, da mesma forma que as pessoas fazem uma com as outras. Eu estava olhando uma reportagem essa semana, e aí eu vi que a ex-namorada pagou para um grupo de homens matar o seu ex-namorado só porque ele estava com uma nova mulher. R$400 foi o preço. R$400 é o valor de uma vida. Parece algo de outro mundo, parece algo esquizofrênico, mas acontece nos nossos dias, acontece na nossa comunidade, acontece nos nossos bairros. Judá teve a ideia de vender José aos comerciantes ismaelitas. Judá teve a ideia de vender José para outras pessoas. Da mesma forma que Judas fez, da mesma forma que os discípulos fez com o Senhor Jesus Cristo. 20 ciclos de prata, que equivale aí a 3, 4 mil reais nos dias de hoje. Esse foi o preço dado para a pessoa de Jesus Cristo. Esse foi o preço dado para a vida do Mestre Jesus. Compararam José igual a um escravo. Porque quem é que paga a vida de uma outra pessoa? É o escravo. É igual o que fizeram aqui na América quando os portugueses vieram para cá. Pagavam pelos escravos, pagavam pelas vidas das pessoas. Fizeram isso com José.
fizeram isso com Jesus Cristo. Nós também somos comprados, irmãos. Infelizmente, nós passamos pelas mesmas situações que Jesus Cristo passou e que José também passou. As pessoas tentam nos matar, as pessoas nos odeiam, as pessoas nos invejam, as pessoas querem ver o nosso mal, as pessoas nos vendem, as pessoas tentam nos comprar, as pessoas tentam colocar um valor na nossa vida, as pessoas tentam arquitetar e desenhar o nosso fracasso, desenhar a nossa tristeza, fazer com que nós venhamos tropeçar. Mas aí José nos ensina algo tremendo. José, juntamente com Cristo Jesus, traz uma mensagem impactante nas nossas vidas, porque ambos foram vítimas do ódio, ambos foram vítimas da ganância, da arrogância do ser humano, ambos foram alvos de humilhação, porque José foi despido, Cristo Jesus também. José foi vendido, Cristo Jesus também. Só que sabe o que é mais lindo disso tudo, irmãos? É que quando nós chegamos em uns capítulos adiante, quando nós prosseguimos lá em Gênesis, capítulo de número 41, Gênesis, capítulo de número 42, a Bíblia vai falar que quando José encontra seus irmãos, José perdoa todos eles. E Cristo Jesus fez a mesma coisa. No ato de maior dor, no momento em que Jesus estava sendo crucificado, no momento em que Cristo estava sendo humilhado, mesmo depois de ter sido alvo de escárnio, mesmo depois de ter sido alvo de humilhação, mesmo depois de ter sido despido, mesmo depois de ser vendido, Cristo Jesus fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Da mesma forma que José faz com seus irmãos, José perdoa toda a sua família, José perdoa todos os seus irmãos, José perdoa todos os integrantes da sua família. Amada igreja, o que eu quero vos mostrar nessa noite é que, da mesma forma que José é uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento, eu e você somos uma tipologia de Cristo nos dias atuais. Eu e você passaremos ou já passamos por coisas semelhantes. Seremos alvos de humilhação, seremos alvos de escárnio, seremos vendidos, seremos comprados por outras pessoas. Mas no final nós temos que resistir a tudo isso e falar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, que o meu amor venha a falar mais alto do que o meu ódio. Pai, que o meu carinho venha a falar mais alto do que a tristeza que eu estou sentindo. No momento em que nós sermos alvos de humilhação, no momento em que as pessoas colocarem uma coroa de espinhos sobre as nossas cabeças, nós venhamos declarar a vida sobre ela, não a morte. Que venhamos declarar o amor sobre ela, não o ódio. Que venhamos declarar a bênção sobre ela, não a maldição. Porque somos uma tipologia, somos um exemplo de Cristo. Somos o braço de Deus aqui, o braço de Cristo, né? Nós somos o abraço de Deus, nós somos o toque de Deus, nós somos o cuidado de Deus. E aí, como é que Deus chega? Deus chega por meio da igreja. Como é que Deus abraça? Por meio da igreja. Como é que Deus cura? Por meio da igreja. Como é que Deus restaura? Por meio da igreja. Por quê? Porque somos uma tipologia, somos um exemplo de Cristo. E aí é muito lindo, né? Eu fecho aqui a minha fala para nós irmos para a ceia, mas a Bíblia fala de Elias, né? Vocês lembram da história de Elias? E a Bíblia fala que Elias ele chega na casa daquela mulher e
e o filho dela estava morto. O filho dela estava morto e Elias chega diante do menino. E o que Elias vai fazer? Elias vai se encostar acima do menino. Elias vai colocar mão com mão, pé com pé, lábios com lábios, testa com testa. Elias vai grudar, Elias vai se aproximar do menino. E a Bíblia fala que quando Elias faz isso, o menino volta a ter vida, o menino revive, o menino é ressuscitado. Por quê? Porque nós temos vida, nós temos o caminho, a verdade e a vida dentro dos nossos corações. E quando nós tocamos naquilo que não tem vida, volta a ter vida. Quando pisamos onde não tem vida, volta a ter vida. Cristo ressuscita, Cristo vive, e Ele reina para todo sempre. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai. Louvar o teu nome, na beleza da tua santidade, porque mesmo passando por situações desfavoráveis, mesmo passando por momentos difíceis, mesmo passando por lutas, o Senhor nos presenteia com momentos como esse. Momentos como este, ó Deus, onde nós temos a oportunidade, nós temos a condição de estarmos juntos como igreja, de forma unida, de forma coletiva. É muito bom, Senhor. É gracioso quando passamos por dificuldades, mas nós não estamos sentindo, nós não estamos sozinhos. Nós nos sentimos acompanhados, nós nos sentimos abraçados. Nós sentimos que nós estamos sendo carregados, não só apenas pela igreja, mas também pelo Senhor. Que o Senhor cuide dos nossos irmãos, cuida da amada igreja, para todos sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória seja dada ao Senhor. Meus irmãos, eu quero desejar a todos vocês uma ótima semana. Que o Senhor Deus vos conceda uma semana de bênçãos, uma semana de paz, uma semana de alegria. Tá bom? E eu quero só fechar aqui, irmãos, essa noite, falando novamente de José, porque assim, vocês lembram que eu falei? José é uma tipologia de Cristo Jesus. José foi odiado, José foi vendido, José foi humilhado, José foi rejeitado, José foi alvo de conspiração, José foi alvo de homicídio, tentaram matar José, da mesma forma que Jesus Cristo. Amém? Não foi isso? Mas a Bíblia fala que José também foi exaltado. A Bíblia fala que José se tornou governador do Egito. Cristo Jesus também vive. Cristo Jesus também reina. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Deus, despede a tua igreja em paz. Senhor, que tu possa nos conceder uma semana abençoada, uma semana de prosperidade, uma semana de bênçãos, uma semana de alegria. Nós temos a convicção, ó Deus, nós temos a certeza de que, mesmo que venhamos passar por dificuldades, mesmo que venhamos passar por lutas, mesmo que venhamos passar por rejeição, por humilhação, mesmo que venhamos ser alvos de ódio, nós temos a promessa de que o Senhor está conosco, nós temos a promessa de que seremos exaltados, nós temos a promessa de que seremos sustentados, temos a promessa, ó Deus, de que seremos erguidos pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Nós oramos a Deus gratos ao Senhor, gratos a Ti por essa comunhão, por essa união, por esse momento tão louvável, por esse momento tão especial que o Senhor nos proporciona.
Que o Senhor, ó Deus, nos dê condições, que o Senhor nos dê habilidade para que isso fique por décadas, por séculos, por anos e mais anos. E assim essa igreja continue sendo uma referência aqui nesse bairro, testificando, testemunhando e anunciando as grandezas do Senhor. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo eterno de Deus esteja com a amada igreja, não só hoje, mas para todo sempre. E todo o povo de Deus diga amém, amém. Deus abençoe os irmãos.